Vamos crescer? Vamos ouvir a voz do Senhor através da mensagem desta noite? Amém? No telão, pastora, a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 18. Parte 18. Há 18 cultos, há 18 mensagens. Estamos aqui crescendo neste conhecimento, estamos aqui crescendo neste entendimento para avançarmos, para de fato reinarmos em vida por meio de Cristo. Amém? E hoje nós vamos continuar este aprendizado. Diga para quem está do seu lado, está preparado? Diga, está preparado? Diga, hoje vai ser forte. Amém? Diz a palavra do nosso Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém pôde instruir a Deus. Ele é a própria sabedoria. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, hoje, o Senhor, Ele dá a cada um de nós a sua mente, os seus pensamentos. Então você pode pensar como Deus pensa. Você tem a mente de Cristo. E por isso você pode criar uma nova realidade, você pode criar uma nova história. Você pode ver as coisas reais, porque nós temos aprendido que aquilo que os nossos olhos veem na dimensão humana não é real, é mentira, é falso. Amém? E só podemos ver o que é verdadeiro pela fé, com os olhos da fé. E você está aqui para isso, para trazer para a tua vida aquilo que ainda está no invisível. Está pronto? Diga, está pronto. Diga, é meu. É por direito. E virá a luz. Se ai, carne abençoada. Vai se materializar. Vai se materializar na minha vida. Os meus olhos irão ver. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Jesus, nosso Senhor. A Ti toda a glória, Pai. Estamos aqui prostrados, ó Deus, diante da Tua sabedoria, diante, Senhor, dos Teus pensamentos, diante da Tua soberania, Pai, para crescermos em graça, para crescermos no Teu conhecimento, para ativarmos em nós a Tua mente, para que os Teus pensamentos de fato sejam os nossos pensamentos e que possamos crescer, avançar, prosseguirmos para a perfeição, atingirmos, Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, vivermos esta vida abundante. Pai amado e bendito, estão aqui os que creem, estão aqui, Senhor, os que creem na Tua palavra, os que creem no Teu nome, os que creem que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E que não haja em nosso meio, que não haja, Senhor, em nossa vida, nada que atrapalhe, Senhor, nada que atrapalhe a concretização da Tua vontade em nosso viver. Aquilo que o Senhor de fato deseja, Senhor, que aconteça em nossa vida,
que se cumpra em nome de Jesus. Que vivamos, Senhor, a vida abundante no casamento, na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira. Que não haja destruição em nosso meio, Senhor. Que não haja derrotas em nosso meio, pois Tu és um Deus de vitórias. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus de obras extraordinárias. Tu não és, ó Deus, um Deus de pequenas coisas, de obras pequenas, não. Tu és o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus Altíssimo, Jesus, o ressurreto, que tem todo o poder, para criar, para fazer novas todas as coisas. E eis-nos aqui, Jesus, para aprender contigo a usar o Teu poder em nossa vida, para aprender com o Mestre. Aleluia. Aprender contigo, Jesus, a ter uma nova realidade, a ter uma nova história. Pai amado e bendito, use a minha vida, Senhor. Use a minha boca, para que eu possa, em Teu nome, Jesus, falar aos Teus filhos. Deus, Tu sabes que eu entendo e sei perfeitamente, Pai, o compromisso e a responsabilidade que está sobre mim a partir deste momento. E por isso eu Te peço, Deus, que não seja sequer uma palavra minha, mas que sejam todas as Tuas palavras, Senhor. Que o Teu querer se manifeste cabalmente neste lugar, e que se cumpra cabalmente a Tua vontade nesta noite para com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu filho Vinícius, minha amada e querida esposa, abençoada pastora Daniele. Glória a Deus. Meus amados irmãos, amados de Deus, meus amados também, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens, mulheres, jovens, crianças, salvos e salvos para sempre, comprados pelo precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que foram enviados a esta terra para reinar em vida por meio de Cristo. É importante sabermos que a vida de fé, ela é demonstrada pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento diário. Assim como o nosso bispo Natan, aqui no domingo, disse que nós não somos pessoas que entram na igreja e ligam a chavinha para se tornarem pessoas espirituais e depois saem da igreja e desligam a chavinha. Nós não somos esse tipo de gente. Nós somos seres espirituais. Nós vivemos a fé 24 horas por dia, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, nós estamos em todo tempo em sintonia com Deus. Nós estamos em todo tempo andando no Espírito, em todo tempo orando, falando com Deus, falando com o Pai. E isso é o que Paulo ensina às igrejas, para que andassem no Espírito, para que orassem em todo tempo.
E isso é ter uma vida de comunhão, isso é ter uma vida de intimidade com Deus, isso é ter uma vida plena no Espírito. Então eu não sou um ser espiritual aqui dentro da igreja. E lá fora eu sou uma pessoa comum, igual a todo mundo. Não, eu sou um ser espiritual aqui. E lá fora eu sou também um ser espiritual que convive com pessoas que não são espirituais. Amém? Então, aquilo que eu sou com Jesus em secreto, isso é revelado no meu dia a dia. Por isso que é muito importante nós entendermos isso, que a nossa vida de fé é revelada nas minhas atitudes. A minha vida de fé é revelada no meu comportamento. Então, se eu tenho um comportamento igual a de uma pessoa que não é espiritual, amados, desculpe, eu não sou espiritual. Se eu tenho um comportamento igual a de uma pessoa que não conhece o que eu conheço, se as minhas atitudes são iguais a de uma pessoa que não tem a revelação de Cristo que nós temos aqui, eu não sou espiritual. Ou seja, eu estou aqui ouvindo a palavra e não praticando, como diz Tiago. Amém? Tiago diz que eu devo ouvir a palavra e praticar. São as nossas atitudes que mostram se de fato eu conheço Deus. São as minhas atitudes, o meu comportamento, que revela se de fato eu conheço o Deus que eu estou servindo. É a minha vida em família, é a minha vida profissional, é a minha vida como ovelha, que revela uma vida de fé alicerçada sobre a rocha. Eu sempre digo aqui e vou continuar dizendo até o último dia que o Senhor me permitir neste altar. Se a minha vida não refletir a fé verdadeira, a fé dom de Deus, você não deve ficar aqui. Se a minha vida, se o meu comportamento, se a minha vida em família não refletir a fé dom de Deus, você não deve estar aqui me ouvindo. Porque é algo que eu sempre digo, amado. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. Então, se Deus me colocou aqui, é para te ensinar, é para te guiar. E se a minha vida não for exemplo para a tua vida, tem algo errado. A igreja está entendendo? Então, todo líder precisa ter respaldo bíblico de fé. Se ele não tiver isso na sua vida, tem coisa errada. Tem algo desalinhado. A sua atitude, o seu comportamento não é um testemunho de fé. Tem algo errado. Aí fora, nós sabemos muito bem, amados, que há muito blá blá blá. Aí fora é muito blá 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 e pouco conhecimento, pouco testemunho, pouco viver de uma vida cristã, de uma vida de fé. Aí fora há muitas pessoas que estão falando difícil, estão fazendo cursos e mais cursos, estão se aprofundando, se aperfeiçoando nisso e naquilo, querem impressionar com o seu falar, com os seus cursos e mais cursos, mas a vida não é um testemunho de fé. A vida não é uma vida cristã. E nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então aqui, você, nestes últimos cultos, e hoje, o 18º culto, a 18ª mensagem, Deus está lhe ensinando a cuidar dos teus pensamentos. E isso é muito importante para a nossa vida espiritual, amado.
Isso é muito importante para a nossa vida com Deus. Porque onde não há conhecimento, há destruição. Onde não há o ensinamento pleno da graça de Deus, como se vive a vida cristã nesta terra, há destruição, há sofrimento. E Deus não quer ver o seu povo sofrendo. Deus não quer ver o seu povo destruído. Deus não quer ver os seus filhos, amado, tendo uma vida rasteira aqui nesta terra. Porque Ele já sofreu no Calvário para nos dar uma vida feliz, para nos dar uma vida abundante. Então isso precisa entrar na minha mente. Isso precisa entrar no meu pensamento. Sabe? O que Jesus fez lá? Para quem é que Ele fez? Foi por mim? Se é por mim, amado, eu tenho que alcançar este benefício para a minha vida. A palavra do Senhor diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos vivido dias que muito se tem falado da palavra de Deus. Você abre, amados, as redes sociais, você entra lá no Facebook, entra no Instagram, entra no YouTube, qualquer rede social que você acessar, tem pessoas falando da palavra de Deus. Mas aí eu pergunto, será que tem vivido aquilo que tem falado? Porque o que os nossos olhos veem é que muito se fala e pouco se vive. Os crentes aí fora, mas com todo respeito, a maioria tem se preocupado em cumprir os rituais, em cumprir os sacrifícios, os quais eles pensam que agradam a Deus. Eles estão preocupados em estar envolvidos com a igreja, com a obra, as quais eles frequentam. Mas enquanto a vida conjugal deles vai de mal a pior. É marido que maltrata a esposa, é esposa que não considera o marido, que não é submissa ao seu marido. O relacionamento com a própria família que é péssimo. Os filhos que não se dão com os pais que não se dão com os filhos, não há um respeito, não há a submissão dentro do lar. O pai não é o cabeça, o pai é um banana. É um molenga, onde a mãe manda, a esposa dita as regras, e isso diante da Bíblia é pecado, porque Deus criou o homem para ser o cabeça, a mulher a adjutora, a mulher é a submissa, ou seja, o marido vai dar a vida se preciso for pela esposa, e a esposa vai ajudar o marido, vai cooperar com o marido, para que juntos criem os seus filhos na admoestação do Senhor. Ou seja, amados, nós não temos visto mais isso aí fora. Os valores estão todos invertidos dentro de uma família de crentes. E aí as pessoas não vivem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E querem colocar a culpa em quem? No diabo. E mal sabem elas que é Deus que está olhando e dizendo, assim vocês não vão viver a minha vontade. Fora do eixo, não tem como viver a minha vontade. Então, nós entendemos que a palavra de Deus, amados, é sim, sim, não, não, que passa disso é do maligno. E quando passa do sim, sim, não, não, o diabo tem legalidade e ele vem para roubar, matar e destruir. Inclusive os filhos de Deus nesta terra. Quem está entendendo, diz amém. Eu disse que ia ser forte hoje. Pouco se fala, muito se fala e pouco se vive. Vida financeira destruída,
vida profissional destruída, não têm um testemunho de fé. Não vivem uma vida de fé, não sabem viver pela fé. Pastor, o que é viver por fé? O que testifica uma vida de fé. E o que é testificar uma vida de fé? Quer saber? São as vitórias alcançadas pela confiança absoluta e obediência total à palavra da graça de Deus. Isso é uma vida de fé. É você alcançar vitórias pela confiança absoluta no que está escrito aqui neste livro. E na obediência total à palavra da graça do Senhor. Isso é uma vida de fé. Agora, uma vida horrorosa, uma vida sem manifestações de vitórias, uma vida sem manifestações das promessas de Deus, amado, não é uma vida de fé. É uma vida de destruição, é uma vida de derrota. E alguém que se diz crente e a sua vida é desta forma, é uma tragédia, é de derrota em derrota, esse crente não vive por fé e, desculpe, amado, ele está envergonhando. Está envergonhando o evangelho, pastor? Não, está envergonhando ele mesmo. Porque o evangelho nunca e jamais será envergonhado. Ele está envergonhando ele mesmo porque ele está indo numa igreja, ele está indo ouvir a palavra de Deus e a vida dele não muda. A vida dele não sai do lugar. Nada acontece na sua vida, nada acontece na sua família, nada acontece na sua casa. Às vezes problemas na família vêm rolando há anos e aquele problema continua. E ele está lá com a Bíblia debaixo do braço, dando glórias a Deus. E Deus está dizendo para ele, arruma a tua casa. Não consegue resolver um problema de família. Não consegue resolver um problema às vezes entre pai e mãe. Não sei, algum tipo assim. Não consegue perdoar. Não consegue liberar perdão. E está dentro da igreja dizendo glória a Deus, aleluia. Que crente que é esse? Não é crente, irmão. Não é um... É crente. É crente, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. É crente, mas não é um crente que vive por fé. Porque viver por fé, amado, tem um modo. Viver por fé é um estilo. Tem que ser um estilo de vida. Estão entendendo o que Deus está falando? Então, eu e você estamos aqui para ser a diferença. Então, preste atenção no que Deus está dizendo, porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E Deus muito tem nos dado aqui. Então, se tem coisas, amados, na nossa vida, porque aqui, amados, nós temos que ser assim, nos tratar como já perfeitos. Porque no Espírito já somos perfeitos. E aquilo que na carne ainda não está perfeito, amado, corre para arrumar. Corre para acertar. Não deixa o inimigo ter vantagem sobre a tua vida. Não deixa o inimigo, amado, prevalecer contra você. Porque se há situações que na vida de fé Deus diz basta, você tem que dizer basta para que as promessas cheguem para a tua vida. Para que nada impeça as promessas de Deus. A igreja está entendendo? Você está aqui para misturar fé ao que você está ouvindo. E o que é misturar fé ao que está ouvindo? É receber, entender e obedecer. Isso é misturar fé. Porque tem muita gente que vem, ouve, vai embora e não acontece nada. A palavra não surtiu nenhum efeito. O que é isso? Não misturou fé. Não creu no que Deus falou. E isso é muito sério, porque no pacto da graça de Deus, onde nós estamos, na nova e eterna aliança, o justo vive por fé. E quem não procede de tal forma, está em pecado. Você acha que Deus se agrada de eu vir na igreja? Vamos aqui, eu e você aqui agora ter um tete a tete aqui. Você acha que Deus se agrada de eu estar aqui na igreja?
Claro que não, amado. Deus se agrada daqueles que estão aqui na igreja, ouvem e praticam a sua palavra. Vir na igreja, qualquer um pode vir. Estão entendendo? Então Deus se agrada de quem? Daquele que vem, ouve e sai daqui praticando o que ouviu. Esses agradam a Deus. Porque os que não fazem assim, os que não procedem assim, são religiosos. E Deus não tem prazer em religiosidade. Vou lá picar o cartão na igreja. Deus abomina isso, amado. Nós temos que sair da nossa casa dizendo, eu vou lá ouvir a voz do meu Senhor. Vou lá para aprender com o meu Deus. Para ser irrepreensível neste mundo. No meio de uma geração perversa. Pervertida. Onde os valores estão tudo aí de ponta cabeça, todos invertidos. Quem não vive por fé, quem não procede desta forma está em pecado. Guarde isso no teu coração. Quem não ouve a palavra e não pratica, está em pecado. Quem ouve a palavra e não pratica, está em pecado. E quem está em pecado não pode desfrutar da glória do Senhor. Uma vida que não é mudada pela palavra de Deus. Uma vida que não apresenta mudanças de resultados. O problema, amado, não está na igreja. O problema não está no pastor. O problema não está na palavra. O problema não está em Deus. Mas dentro dessa mente que não se permite renovar pela palavra do Senhor. Por isso ela continua com os mesmos problemas. Por isso ela continua na mesma situação. Por isso continua na mesma vidinha. Então aqui nós temos maturidade para reconhecer que aquilo que não está como deveria estar não é culpa de nada nem de ninguém, mas de nós mesmos. Aqui a gente não fica colocando a culpa em nada. Nem em ninguém. Mas amado, é você. Você é o culpado. Você é a culpada. Não, mas é ele, mas é ela. Não, é você. É você que não muda, é você que não deixa a palavra entrar, é você que não obedece, é você que está no pecado da desobediência. E a situação não muda, a situação persiste, a situação continua. Então a palavra ensina tudo a respeito de tudo. A palavra ensina como um jovem da graça de Deus deve se portar em qualquer situação. Como um jovem deve respeitar o seu pai e sua mãe. Hoje a gente vê aí os jovens conversando com o pai e mãe como se fosse amiguinho de escola. Amado, é triste. É triste ver um jovem dando ordem para o pai, dando ordem para a mãe. O que é isso? O que é isso? Não se vê um jovem mais pedindo bênção para o pai e para a mãe. Não se vê. As crianças hoje parecem que têm vergonha do pai e da mãe. Quer sair, não, vou sozinho. Não precisa ir comigo, não. Tem vergonha de andar com o pai e com a mãe na rua. O que é isso? É o mundo. É o mundo. Então, nós estamos aqui separados desse mundo, graças a Deus. Para quê? Para viver o que Deus manda. A gente não está aqui inventando regra. A gente não está aqui inventando moda. Porque a Bíblia ela nunca vai sair de moda. A gente está aqui para viver ela. Para honrar Deus. Então a Bíblia ensina como o jovem deve se portar. Ensina como uma mulher deve se portar. Ensina como um homem deve se portar. Ensina como deve se portar o homem dentro do casamento. Como deve ser o casamento no Senhor. Ensina como a mulher deve se portar dentro do casamento. Ensina que o homem deve ser o cabeça do lar. E a mulher submissa ser a sua auxiliadora.
a gerente ali, aquela que vai gerenciar o seu lar. O marido ser o provedor, amar e respeitar a sua esposa. A esposa honrar e respeitar o seu marido. A palavra de Deus ensina tudo isso, amado. Aí, nós vemos crentes aí fora, totalmente com os valores invertidos. Não é? Eu conheço muitos, amados. Eu podia citar aqui, mas não é isso que eu estou aqui. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para alertar aqueles que estão em desobediência à palavra. Porque andar como Deus manda é obedecer a Deus. E andar diferente do que Deus manda é desobedecer a Deus. E aí depois não adianta querer colocar a culpa em alguma coisa, ou no diabo, ou sei lá no quê, que a vida não anda, que a vida não dá certo, que não é feliz, que não tem prazer em viver, que nada dá certo. Porra, amado, a bênção de Deus não traz desgosto. Entenda isso. A bênção do Senhor não nos traz desgosto. Pelo contrário, nos traz alegria. A palavra ensina como devemos viver a vida abundante. Mas a maioria do povo de Deus não vive de tal forma porque são desobedientes. Não praticam a palavra de Deus, vivem a seu próprio modo. Deus diz que isso não pode. Não tem problema não, todo mundo faz. Então faz também. Só que você vai ter o resultado disso. Então nós estamos aqui para aprender a plantar boas sementes para termos bons frutos na nossa vida. Quando a palavra de Deus é vivida por fé, amada, a vida muda. Quando a palavra ouvida é vivida crendo, tudo muda. Tudo muda. A situação muda. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, a mesma situação, olha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amado, ouviu a voz de Deus, não obedeceu, vem ruína grande aí. Deus falou, não obedeceu, não colocou em prática, vem ruína grande aí. Estão entendendo? Menos dia, mais dia, pode esperar que vem. A palavra se cumpre, a palavra não falha. O desejo do Senhor é encontrar fé na vida dos seus filhos. É encontrar os prudentes. E quem vive por fé, vive em obediência, ouve, pratica, tem resultados da fé na sua vida. E não é resultado de vez em quando não, é constante. É como nosso bispo Natan disse aqui, eu sempre digo também, milagres na nossa vida é uma coisa natural, amado. Não é uma coisa que nos surpreende, não é não. Milagre na nossa vida é uma coisa natural porque é nosso direito, é nossa herança. Vocês estão entendendo? Pastor, hoje a mensagem não está muito gostosa, não. Amado, Deus corrige quem Ele ama. Se Ele te trouxe aqui, você tinha que ouvir isso. Amém? Uma coisa é certa. Uma coisa é eu passar a mão na tua cabeça aqui, sabe? Dizer, olha, Jesus te ama. Ele te ama mesmo. Por isso que Ele te corrige. Entendeu? Porque muito, não, porque Jesus te ama, não, porque isso vai mudar. Vai mudar, amado, se você mudar. Entendeu? Vai mudar se você mudar o posicionamento, se você mudar aqui o pensamento. Porque um pensamento errado não pode atrair
a bênção de Deus. Pelo contrário, vai continuar travando a própria vida. Tiago 2,18, olha o que diz. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que é isso aqui que Tiago está dizendo? Tiago, amado, não está indo contra Paulo aqui, não. Ele não está indo contra Paulo. Pelo contrário. Uns dizem que crê e não mostram nada. E outros dizem que crê e mostram a fé com os resultados. Entendeu? Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, o resultado da minha vida mostra a minha fé. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que andar. Tiago 2,20 diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Claro! Como é que eu vou dizer que ali tem fé se não tem resultado? Não, porque eu tenho fé, pastor, porque eu tenho fé e a coisa não muda. Que fé que é essa? Não é a fé, dom de Deus, amado, não é a fé que a palavra nos ensina. Porque quando eu digo eu tenho fé, aquilo que eu estou crendo, amado, vai acontecer, tem que acontecer. Menos dia, mais dia tem que aparecer na minha vida. A igreja está entendendo? Agora, a gente precisa entender isso. Não, eu tenho fé, e nada acontece, amado. Não tem fé coisa nenhuma. Não tem fé coisa nenhuma. E uma coisa eu digo para vocês, esta igreja aqui tem que mostrar fé para Deus. Porque a Bíblia diz, achará Deus fé neste lugar? Eu oro para que Deus ache. Porque, amados, nós estamos aqui há 7 anos sendo honrados por Deus ano a ano. E nós não podemos desagradar ao nosso Senhor em nada. Nós não temos esse direito de desagradar o Senhor da nossa vida. Nós não podemos desagradar aquele que nos salvou. Então, olha, em Êxodo 14, versículos 15 a 18, aleluia. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Tem situação na nossa vida que nós já sabemos que não temos que clamar a Deus. Tem situação na nossa vida, amado, que a gente já sabe o que tem que fazer, sim ou sim? E aí está lá o Filho de Deus clamando. Está lá clamando. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. E Deus está dizendo assim, marche! Faz o que eu já te ensinei. Coloque em prática o que você já ouviu do meu altar. E tu levanta o teu bordão. Tem que ter ação, tem que agir. Versículo 16, pastora, está comigo? E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus falou isso aqui segunda-feira de oração. Ele vem hoje aqui confirmar aquilo que ele disse na terça-feira de oração. Essa semana foi na terça. A igreja estava aqui, se lembra disso? Que Deus falou isso? Então, amado, ouça. Você não pode duvidar. Você não pode ter medo. Porque aquele que duvida desagrada a Deus. A Deus está mandando eu marchar, mas e se não der certo? Amado, já não vai dar certo. Não vai dar certo. Com esse pensamento, não vai dar certo nada.
Porque aqui quando Deus falou para Moisés, por que clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem? E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por ele em seco. Moisés não ficou lá. Ah, será que vai abrir mesmo? Mas e se não abrir? E se não der certo? Tem muita gente que não casa com medo de não dar certo. E quando casa, não dá certo mesmo. Sabe por quê? Porque já tinha dúvida. Já tinha medo. Não cria que Deus ia ser a favor. E aí fica casado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Que coisa? Separou. Divorciou. E a moda hoje no mundo é essa. Não dá certo, separa. Tem uns que nem casa, vai morar junto, vai amigar, ajuntar os panos. Pecado diante do Senhor. E por quê? Para quê? Porque se não der certo, já separa, tá fácil de separar. Medo, dúvida, que não agrada ao Senhor. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17. Versículo 18 agora, né, pastora? Esse aí nós já lemos. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ouça. A tua mente, os pensamentos, precisam ser os pensamentos de Deus. Para que tudo dê certo, tem que ser os pensamentos de Deus. Pensamentos contrários aos pensamentos de Deus vão trazer derrota, vão trazer destruição, vão trazer ruína. Josué 6, 1-5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Ou seja, Josué estava lá com o povo na terra, conquistando. E a fama era o quê? Que eles eram poderosos. A fama era que eles eram poderosos. Eles entravam para conquistar, eles conquistavam porque Deus entregava na mão deles. E então Jericó, chegaram. Os poderosos chegaram. Não, mas nós somos uma muralha aqui bem alta, bem resistente, bem forte. Aqui eles não vão conseguir entrar. Estava rigorosamente fechada por causa de Josué e do exército de Israel. Amém? Ninguém saía nem entrava. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué. Aleluia. Amado, presta atenção. Olha o código. Pega o código aí. Tem gente que nem lembra mais do código. Muito louco, mano. Muito louco. É código isso aqui. Pega o código aí. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Aleluia. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Aleluia. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amado,
Volta para mim, pastora, versículo 4. Versículo 3. Todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Amado, aos olhos humanos, isso aqui é muito louco? Isso aqui é muito louco? Rodear uma cidade um dia, depois mais 6 dias. Ficar rodeando uma cidade por 7 dias. Que ali era uma cidade. Então estava rodeando os muros da cidade. Todos os homens de guerra. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. A arca tinha que ir junto. A fé tinha que ir junto. Está entendendo? A arca, hoje, trazendo para os dias de hoje, simboliza a fé. Porque a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5, e será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo o voz do sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele. Deus ensinava, Deus dava ordem, e era para obedecer e colocar em prática, sim ou sim? E Deus dava vitória, sim ou sim? Hoje, amado, Deus ensina da mesma forma. Deus mostra o caminho, Deus diz o que tem que fazer, e o povo faz o quê? Questiona, desobedece, não faz. E aí quer que as muralhas venham ao chão? Que jeito? Porque se o povo lá não obedecesse o que Deus disse, amado, a muralha não ia cair, não. Não pense você que a muralha ia ir ao chão. Não ia. Então, lá atrás, para ter a vitória tinha que obedecer. E hoje não é diferente. Lá atrás, os que não obedeciam a Deus tinham sérias e trágicas consequências na vida. Muitos a terra engoliu. Muitos que não obedeceram a Deus, a terra se abriu e engoliu. E hoje é outro tipo de terra que se abre e engole a vida das pessoas. Mas tudo por causa da desobediência, amado. A vida não anda, a vida não prospera, nada dá certo, não vive uma vida feliz, tem problemas na família, tem muitas coisas erradas na vida. Por quê? Por causa da desobediência. Josué 6,20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Fizeram exatamente como Deus mandou. Fizeram exatamente como Deus mandou. Diga, fizeram exatamente como Deus mandou. Aos olhos de alguns podia ser a coisa mais louca e estranha. Mas eles não questionaram e eles receberam a vitória. Lucas 5, 18 a 20 e 25 e 26 diz: vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amados, o que nós vemos aqui nesta passagem? A fé. Amém? Mas somente a fé? Nós vemos o quê? A fé e a ação. Ação, diga ação. Somente a fé não basta. Eu tenho que agir. Eu tenho que colocar o pé nas águas para que elas se abram. Porque enquanto eu não colocar o pé na água, amado, a água não vai se abrir. Não, eu tenho fé que essa água vai se abrir. Eu tenho fé que esse rio vai se abrir. Eu tenho fé. Mas Deus diz, coloca o pé na água. O que é isso? Eu tenho que dar o passo de fé. Tem muita gente que quer mudar de emprego, mas não coloca o pé na água. Vai continuar no mesmo emprego. Não, mas eu tenho fé que vai. Amado, não vai. Não vai. Não vai. Não vai e não vai. Eu conheço muita gente, amado, que se aposentou no mesmo trabalho que um dia adentrou. Não, mas isso é louvável? Não é não. Louvável é aquele um que entrou numa posição e cresceu. Cresceu. Conquistou. Isso é louvável. Ou seja, colocou o pé na água. E os que não colocam o pé na água, ficam ali. Vão morrer paralítico, desculpa a expressão aqui. Vão morrer paralítico, amado. Não vão ver o prodígio. Não vão ver o milagre. Pastor, mas esse aqui, ele teve os amigos que ajudaram ele lá. Amém! Se Deus mandar alguém para te ajudar aí, coloca o pé na água e vai. Ah, eu não sei não. Ah, será? Ah, acho que não. Vai morrer do mesmo jeito. Uma coisa, amados, eu tenho vivido, eu tenho aprendido, eu tenho visto. Deus honra a ousadia na fé. Deus honra a ousadia na fé. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Se eu estou fazendo alguma coisa com a direção de Deus, se eu estou fazendo alguma coisa que vai glorificar a Deus, se eu estou fazendo alguma coisa que vai honrar a Deus, se eu estou planejando algo e estou investindo em algo que vai trazer retorno para a glória de Deus, Deus vai me honrar. Então você não pode ter medo, você não pode ter dúvida, você não pode, ficar no nhenhenhé. A fé, ela traz resultado de acordo com a ação. Olha para quem está do seu lado com amor, com carinho, com respeito, diga para ele, tem que agir. Tem que agir, amado. Tem que agir. Pastor, eu quero muito crescer na minha área profissional. O que você tem feito para isso acontecer? O que você tem feito para isso acontecer? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? E você quer crescer na onde você está. O que você pode fazer para crescer? Ah, tem algumas coisas. E você está fazendo? Não coloque a culpa na igreja, hein? Não, porque a igreja, primeiro a igreja, amado, vamos sentar, vamos ter um gabinete. Porque se Deus tem algo maior para a sua vida que você precisa dispor de mais tempo para se preparar para algo grande na sua vida aí, amado, coloca o pé na água e vai se preparar para o grande de Deus.
Porque tem gente que pensa assim, o grande de Deus vai chegar, mas vai chegar quando? Quando você colocar o pé na água, amado. Você tem cursos que dá para você fazer, para você alcançar uma posição melhor na sua vida profissional, vai fazer. A conversa aqui entre eu e você aqui, amados, tem uma divisória assim. Se eu pudesse, amado, eu já tinha ido. É que eu tenho a certeza absoluta do meu chamado. Por isso, o mais importante na minha vida é estar aqui ensinando a palavra de Deus para a tua vida. Porque se eu não tivesse certeza do meu chamado, amado, eu não estava com loja de instalação de som, não. Não estava, não. Não estava mais. Pode ter certeza disso. Ou então não estava do tamanho que eu estava, não. Estava muito maior. Você pode ter certeza disso. Agora, eu não vou misturar as coisas porque, como eu te disse, eu tenho certeza do meu chamado espiritual. Agora, você está aqui para ouvir eu falar isso para você e te incentivar. Eu estou aqui como teu pastor, como líder da tua vida. Alguém que ora e zela pela tua alma. Para dizer para você que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Mas você tem que colocar o pé na água. Você não pode ficar com medo, você não pode ter dúvida, você não pode desqualificar o poder de Deus que está na tua vida. Pastor, mas vai ser muito difícil, vai ser um sacrifício. Amado, faça o sacrifício. Faça o sacrifício. Vou pegar aqui, exemplo simples. Vinícius, meu filho, já falou lá em casa lá, que ano que vem ele quer estudar período integral. Amém. Nós falamos, amém. Vamos ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Sabemos o quão difícil é para ele estudar meio período, amado, com a vida que ele tem junto conosco. Não quero impressionar ninguém aqui, não. Mas a nossa vida, amado, a gente vai dormir 1h30, 2h da manhã. E 6h da manhã ele está levantando. Às vezes você olha lá e ele está pescando lá. Tadinho. Eu tenho dó. Eu me compadeço dele. Mas eu sei que Deus vai honrar. Então é sacrifício? É um sacrifício, sim. Mas ele vai colher os frutos. E o ano que vem ele vai estudar período integral. Deus vai honrar a vida dele. Deus vai levar ele onde ele deseja estar. E aquilo que depender de mim, incentivar, ele vai ter um incentivo. Mesma coisa, você que precisa ter uma mudança na sua qualidade de vida. Vou pegar aqui um exemplo simples agora. Precisa dar uma melhorada aí no corpo. Amado, tem gente que brinca com a saúde. Tem gente que brinca. Eu comentei aqui, eu acho, para a igreja, que eu fui pedir exames, o médico pediu para mim 18 exames. Para fazer um check-up aqui, ver se está tudo em ordem. Não estou procurando doença não, porque eu sou curado em nome de Jesus. Só que eu tenho um corpo para cuidar. E eu tenho que cuidar. Deus me dá a sabedoria para eu prevenir. Então eu prefiro gastar prevenindo do que gastar depois com remédio para curar. Então é melhor você investir, não é gastar, é investir na prevenção, do que depois você ter que gastar para corrigir o que está errado. A pessoa acha que está tudo certo e nunca vai no médico fazer um exame. Eu achava que estava tudo certo comigo. Cheguei lá, deu triglicerídeo alto, deu um comecinho de diabetes. Para ficar pasmo. Eu olhei aquilo e falei, não recebo em nome de Jesus.
Mas na hora o Espírito Santo falou assim, você não recebe? Então se cuida. Porque só você ficar falando e não recebo, depois não queira reclamar comigo, não. Foi desse jeito no meu ouvido, amado. Aguenta isso. Depois não adianta querer reclamar que eu não te curei. Eu estou te mostrando aí que tem coisas aí que você está numa zona de conforto. E não é para ficar assim. Coloca isso em ordem. Amado, mas na hora eu falei, amém, Senhor. Eu tomo posse para a minha vida, eu recebo a cura, porque eu sou curado, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou na academia quase todo dia. A esteira está lá. Eu olho para ela, ela olha para mim, eu dou tchau e vou embora. Né? O que eu vou ter que fazer? Subir nela todo dia. Subir nela todo dia e fazer lá. Meia horinha de esteira. Alinha, mano, arruma. Mas hoje, antes de vir para o culto, eu falei para a pastora, eu vou ter que realinhar a minha rotina. Vou ter que realinhar o meu tempo. Por que eu vou lá na academia e não faço esteira? Por causa do tempo. Corrido. O que eu vou ter que fazer? Realinhar meu tempo. Realinhar a minha vida. Vai ficar um pouco mais corrida. Vai ficar um pouco mais corrida. Mas eu vou encaixar. Porque depende de mim. Depende de mim. Deus falou para Josué, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Ou seja, a vitória é sua. Já está na tua mão. Agora você vê como é que você vai fazer aí. Ou me obedece, ou depois não reclama. Estão entendendo o que Deus está falando, amado? Está claro? Está claro isso? Porque tem muito crente que quer chegar aí na melhor idade, né? Acho que agora tem que falar melhor idade, viu? Não pode falar terceira idade, não, senão dá processo. Eu fiquei sabendo aí, eu ouvi aí. É melhor idade. Então as pessoas querem chegar na melhor idade sem cuidar. Aí depois chega na melhor idade, é a pior idade. E depois quer citar a palavra, né? Não, porque eu vou terminar meus dias em delícias, em felicidade. E aí Deus fala, viu, eu não posso cumprir. Você não cuidou. Você não fez a sua parte na aliança. Como é que agora você quer que eu faça a minha? A igreja está entendendo? Pastor, hoje o culto não está gostoso. Amado, Deus está falando o que Ele tem que falar e eu estou aqui só repetindo o que Ele está falando. Então, a fé exige ação. Diga aí, a fé exige ação. Então, muitos até creem, mas na hora de obedecer não agem. Na hora de fazer, não fazem. E eu vou para a reta final da mensagem. Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ação. Milagre à vista. Fé e ação, milagre à vista. Amém? Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca do coração, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você tem policiado o que tem saído da sua boca? Tem? Se você já tem policiado, então policie mais. Não reclame, não murmure. Não lance palavras contrárias aos pensamentos de Deus. Não maltrate seu cônjuge.
Não libere palavras ofensivas, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Amém? Eu termino com Josué 11, 4-9, que diz assim: Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Ou seja, muitos reis se ajuntaram, porque o exército de Israel, Josué, né, estava muito famoso pelas suas conquistas. E os reis todos estavam amedrontados com esse poder desse povo. E muitos se ajuntaram para pelejar contra Josué, contra o exército de Israel. Amém? Está claro até aqui? Versículo 6. Disse o Senhor a Josué, aleluia, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Presta atenção. Não, peraí, pastora, segura o versículo 6. Disse o Senhor a Josué, não temas diante, porque amanhã, a esta mesma hora já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Versículo 7. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Isso é a atitude de alguém que confia em Deus. Isso é postura de alguém que tem fé e age crendo que Deus é por ele. Amado, você tem o Senhor dentro de você. O Senhor está em teu espírito. E eu não posso aceitar que você tenha dúvidas em relação à voz de Deus dentro de você. Pastor, eu não sei se é Deus que está falando comigo. Eu não sei se é Deus que está falando para eu fazer, ou se é a minha carne. Amado, vou dizer algo para você. A gente só tem a dúvida quando nós não estamos de fato conectados 100% com Deus. Quando eu estou conectado 100% com Deus, eu não tenho dúvida. Eu sei quando Deus vai me falar e quando não é Deus a me falar. Então eu quero dizer para você o seguinte, que com Deus não tem meio termo. Deus disse o que seria para Josué, Josué agiu e assim foi. Assim foi. A espada traspassou todos os inimigos, sem misericórdia, porque Deus era com eles. E a vitória veio para eles porque eles agiram segundo a instrução do Senhor. Então que nesta noite
esse alerta de Deus venha nos despertar. Esse alerta de Deus venha nos trazer uma nova realidade de fato. Porque começou já um novo ciclo para a nossa vida aqui nesta igreja. E a fé sem ação não vai trazer novidade de vida para ninguém. Nós temos que começar a nos preparar, a partir de hoje, para agir com maior intensidade. Você vai sair daqui hoje e vai meditar em tudo que Deus falou. E você vai se preparar para ações que até então estavam somente no papel, talvez. Estavam ali, num cantinho. E você vai trazer esses pensamentos, esses sonhos, essas vontades, e vai colocar em ação para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver a vitória na sua vida. Você vai realizar algo inimaginável, meu amado. Mas obedeça. Faça o que Deus lhe manda. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. Não temas. Não temas. Pode ser, amado, o que for que venha para te amedrontar, que venha para te colocar dúvida, o Senhor diz nesta noite: não temas. O Senhor é por ti. Fique de pé no seu lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta abençoada, por esta poderosa mensagem que veio do trono de sua graça ao nosso coração, para nos dar, Senhor, ousadia, para nos fazer, Senhor, tomarmos decisões que há muito tempo já devíamos ter tomado, seja dentro do casamento, seja dentro da família, seja na vida profissional, Senhor, coisas que já deviam ter sido mudadas há muito tempo e que adiamos por longa data. Adiamos por longa data e não vimos ainda os teus prodígios, não vimos ainda o teu poder agindo nesta área, porque nós não tomamos atitude, nós não colocamos os pés nas águas, nós não tivemos, Senhor, a coragem de agir para ver o teu milagre em nosso favor. Portanto, Deus, nesta noite, saímos daqui com a nossa mente renovada pelo poder da tua palavra. Saímos daqui, Senhor, com um novo pensamento, entendendo que o Senhor tem para nós uma novidade de vida, uma nova história, entendendo que o Senhor tem para nós uma nova realidade, um plano perfeito de vitória. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. A tua boa mão nos trouxe para que ouvíssemos isso e obedeçamos. E obedeçamos, Senhor. Entendemos e sabemos que é para o nosso bem. É para o nosso bem. Por isso, Pai, em teu nome, Jesus, eu recebo para a vida desta igreja, para a vida dos teus filhos, cada família bendita plantada neste aprisco, Senhor, a cada ovelha preciosa tua, que tem adentrado por estas portas, Senhor. Eu declaro, Jesus, uma nova história,
uma nova realidade de vida, Senhor. Alegria no lugar da tristeza, Senhor. Risos no lugar do choro. A tua bênção no lugar da maldição. Assim nós recebemos, Pai, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória.